O dia de 25 de abril, que foi ontem, é a data em que se comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Também conhecido simplesmente como 25 de abril, o movimento das Forças Armadas, liderado majoritariamente por militares capitães do Exército que participaram das guerras coloniais na África, depôs o regime do Estado Novo vigente desde 1933. O processo político desencadeado pelo movimento de abril culminou na redemocratização do país com a entrada em vigor da nova Constituição, em 25 de abril de 1976, mesmo dia das primeiras eleições legislativas da nova República. Desde então, a data é celebrada em Portugal como o feriado nacional do Dia da Liberdade. A gente mergulha mais nesse momento tão histórico para Portugal, conversando agora com a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Kelly Ludkiewicz. Kelly Ludkiewicz Alves. Falei certo, Kelly? Sim. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bom? Bom dia, muito obrigada pelo convite, tudo bem. Inclusive saiu um artigo seu, publicado ontem no jornal. Isso. Eu lendo, fiquei assim curioso. O rádio teve um papel muito importante, não? Na eclosão, nos desdobramentos da Revolução dos Cravos em Portugal. Como é que o rádio, com essa participação tão forte, acabou influenciando o curso dos eventos históricos na época? Pois é, né? Essa foi a ideia mesmo do artigo, quando eu quis escrever e fazer uma homenagem, né, a esse efeméride, esse dia tão importante para a democracia, né, não só de Portugal, como do mundo inteiro, né? E eu, como uma estudiosa do rádio, tive esse desejo de prestar uma homenagem falando desse meio de comunicação que exerceu um papel fundamental na eclosão do movimento, né? E também poético, né? Se a gente for pensar a emissão, né, de Grândola Vila Morena, todo esse, né, enfim, esse papel que o rádio exerceu, e não só para o movimento começar, como também para as primeiras decisões, né? Eu entendo que foi fundamental para a manutenção da paz, né? No sentido do conflito não ter sido um conflito com derramamento de sangue, né? Então, você citou a Grândola Vila Morena, é uma música. É uma música. Assim como E Depois do Adeus. Isso. Foram músicas divulgadas pelo rádio como sinais para o início da revolta? Exatamente. Então, primeiro, cerca de 10h30 da noite do dia 24 de abril, foi emitida essa música E Depois do Adeus, né? É uma música romântica, né? Uma música, enfim, que não tem uma letra política nem nada, mas que também era uma canção muito popular naquele momento, porque tinha ganhado o Festival da Canção, da RTP. Enfim, e tinha uma letra um pouco moderna, no sentido dos padrões de comportamento. Fala de um casal apaixonado que tem uma noite ou algum momento de amor, alguma coisa assim, e que se separa, né? Então, esse foi o primeiro sinal para dizer que o movimento estava em curso, né? Que era para que os oficiais ficassem alerta. E às meia-noite e 29 se emitiu, então, Grândola Vila Morena, uma canção também já conhecida como, né, uma canção revolucionária, com uma canção, enfim, que trazia, né, ela tinha sido apresentada num festival de música. E aí, então, ela vem como um sinal para que os oficiais saíssem dos quartéis, né, e fossem ocupando as ruas. Interessante, né? Porque é o poder da música como ferramenta de protesto e mobilização social também, né? Isso. E simbolicamente, né, como a música ficou associada, eu, né, escrevendo esse artigo, me lembrei muito, enfim, das manifestações no contexto, né, na eleição de 2018, contra o governo Bolsonaro, como essa música ela foi um hino muito potente naquele momento. Houve uma situação semelhante nos dias que antecederam a queda da Bastilha, na França, né, que precedeu a Revolução Francesa, com a música Ça ira, que até Edith Piaf gravou, que era uma música revolucionária, não é, em que os camponeses, os trabalhadores da época começavam a cantar, dando a deixa também para o início de uma revolução ali, né? Pois é. É isso, né? A música ela também tem esse papel, né, de nos
mobilizar, de mexer com os nossos sentimentos, né? Todas as revoluções têm sua trilha sonora, né? Exato, exato. E na sua avaliação, Kelly, qual o legado mais significativo da Revolução dos Cravos para Portugal, para o mundo em geral? Bom, eu acho que a Revolução dos Cravos, ela traz, acaba com quase 50 anos de ditadura, né, de um país que vinha pobre, né, com índices de mortalidade infantil altíssimos, de analfabetismo altíssimos, né, e a entrada da democracia promove, de fato, uma revolução social em Portugal, no sentido da melhoria também das condições de vida, né, da população, da modernização do país. Hoje, Portugal é um país, eu não conheço muito, né, não sou uma estudiosa de Portugal, ou mesmo da Revolução, o movimento foi mesmo prestar uma homenagem a partir de algo que eu conhece, tem discutido, que é a história do rádio, né? Mas a gente lendo, né, enfim, pesquisando para fazer o artigo e ontem mesmo assistindo, né, as coberturas, as reportagens, mostra o quanto a Revolução foi fundamental para, enfim, promover uma mudança muito significativa, né, social, econômica e política. Agora, você falou que Portugal. não teve confrontos, não teve derramamento de sangue, mas em Portugal, né? Mas nas colônias africanas teve muito sangue derramado. Eu te pergunto, qual foi o componente das guerras de libertação na África para pôr fim à ditadura do Salazar? Olha, vou te falar a partir de uma hipótese, né? Também conhecendo anteriormente esse processo da Revolução, que antecede a Revolução dos Cravos, eu acho que, bom, primeiro a quantidade de jovens, né, que estavam sendo levados para a África e morrendo na guerra, né? Meu pai era português, né, e ele veio para o Brasil com 15 anos de idade, sozinho, né? E para mim que ele foi chamado por uma tia que vivia aqui no Brasil já para não ir para a guerra, né? Então, uma realidade que os jovens estavam indo, né, para morrer na guerra, quer dizer, uma guerra sem sentido, uma guerra que gastava muito dos recursos, né, do Estado português já, enfim, que já vivia em pobreza, né, naquele contexto, com essa guerra. E eu acho que os oficiais, eles também, enfim, percebem, né, esse projeto fracassado, né, que foram as guerras coloniais, né, e se mobilizam no sentido de também da Revolução como fundamental para estancar, né, esses conflitos, não só em África, mas também uma outra consequência é a independência de Timor-Leste, que também é dada, se eu não estou enganado, em 1975, Portugal também dá independência para Timor-Leste, né? Então teve um peso grande a luta dos africanos, terminou Sim, influenciando também na reconquista da democracia portuguesa, né? Agora, hoje a gente está vendo em Portugal um movimento xenofóbico muito forte, inclusive contra nós brasileiros. Os brasileiros escolheram Portugal. E me parece que isso acontece até nos dias 25 de abril, tem também uma certa animosidade com os brasileiros por lá, né? E ao mesmo tempo a gente vê também uma ascensão da extrema-direita, né? Nesse momento em que a democracia é muito questionada, sobretudo no mundo ocidental, será que a democracia portuguesa está em risco com essa ascensão da extrema-direita por lá? Bom, acho que sempre há, né? E nesse movimento em que a ascensão da extrema-direita está acontecendo numa série de países, né? O que a gente, por exemplo, quando pensa também esse processo da ascensão do governo fascista na década de 30, em Portugal, na Espanha, quer dizer, são ondas, né, que vêm aqui no Brasil também, né, no Estado Novo. Então, são ondas, né, que vêm e que, enfim, a gente nunca sabe, né, para onde isso pode levar. Por isso a importância, né, de celebrar os 50 anos, né, da Revolução, do que foi celebrado ontem, né, em Portugal e aqui também, né, em outros países, no sentido de reafirmar a importância da liberdade, da democracia, né, da participação popular, né, nos movimentos políticos. Então, acho que a gente está sempre resistindo, né, à direita. Tão tenso, é um movimento histórico constante, né? No fundo, a gente está sempre nessa luta. O velho motor da história funcionando. Não dá para relaxar, um pouco isso. Se a gente levar em conta, se a gente analisar os eventos que culminaram com a derrubada do regime fascista em Portugal, quais lições que a gente poderia tirar desse episódio todo para
digamos, para os desafios democráticos hoje, mundo afora, especialmente aqui no Brasil, não é? Que a gente percebe, nossa democracia também, vez ou outra, sendo ameaçada. Tem lições que a gente pode apreender desse episódio em Portugal para serem aplicadas nesse nosso dia a dia, nessa luta pela preservação da democracia? Penso que a própria a mobilização, né, popular em torno, né, dessas transformações, dessas pautas, eu acho que promover esses espaços, né, de mobilização, de fortalecimento da democracia. Eu acho que a Revolução dos Cravos traz também uma lição no sentido de que há movimentos do povo que são como impossíveis de você conter, né? Ontem, assistindo alguns documentários sobre a Revolução dos Cravos, as pessoas, né, gravados na época, né, as pessoas falam assim, eu já esperava. Até um muito interessante que eu recomendo, que chama As Armas e o Povo, do qual Glauber Rocha participa, foi gravado em 75, ele coletando depoimentos das pessoas na rua, né, e as pessoas falando, eu já esperava, né, eu sabia que ia acontecer, só não sabia lá em quando. Portugal mesmo? Lá em Portugal, sim, em Lisboa, ele lá entrevistando, é muito bacana, tá no YouTube, é bem interessante. E enfim, então as pessoas falando, era um processo, ia acontecer, a gente só estava esperando, né? Então, acho que a grande lição é que, enfim, há vontades, há movimento popular, e isso, a Revolução dos Cravos mostra como, enfim, por mais que exista um governo fascista, ditatorial, esse processo, ele é, enfim, controlável, né? Ele efetivamente acontece, né? E o simples fato da gente estar falando a respeito, né, citando aí a Revolução dos Cravos, os seus ideais de liberdade, tudo isso certamente contribui, principalmente para essas novas gerações, não é, no sentido de preservar não só a importância histórica desse acontecimento, mas para inspirar o compromisso com a democracia, né, Kelly? Exatamente. Por isso a importância de celebrar, de falar dessa memória, né, de trazer, por exemplo, né, como, enfim, foi essa ideia, de trazer o rádio, né, para falar sobre a importância dos meios de comunicação nesse processo, né, como os meios de comunicação têm um lugar fundamental também na democratização do acesso à informação, a possibilidade, né, de organização, de mobilização. Então, acho que isso também são lições que a gente tira, né, de importância de ocupar esses espaços, né, no sentido de fazer, enfim, divulgar as nossas ideias e promover o debate público, democrático, né, e a liberdade, né, que eu acho que essa o lugar da liberdade, né? Uma democracia em que as pessoas possam ser quem elas são, né? Com liberdade, ter, enfim, garantida a sua integridade, né? Física, existencial. Né? Gostei muito do seu artigo publicado na edição de ontem do Jornal à Tarde, especialmente por esse detalhe, não é? Da participação do rádio, que eu não sabia, que foi super importante, não é? Na eclosão, digamos assim, dessa revolução. Fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essa homenagem. Era algo que há algum tempo eu já estava planejando. Quando chegar aos 50 anos, eu vou escrever um texto contando essa história, né, do rádio. E eu, enfim, uma apaixonada pelo rádio, então fiquei muito contente e fico feliz que as pessoas tenham gostado, que reverberou e que eu pude um pouco, né, enfim, narrar mesmo essa participação do rádio, que continuou ao longo da madrugada, que foi fundamental para que fosse, enfim, né, a população informada do que estava acontecendo e que pudesse também sair às ruas para apoiar o movimento e manifestar também o seu desejo pela democracia naquele momento. Kelly, muito obrigado pela aula, que agradeço. Pela conversa. Kelly Ludkiewicz. Kelly Ludkiewicz, faço questão de repetir para falar direito. Kelly Ludkiewicz Alves, que é professora da Faculdade de Educação da UFBA. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Parabéns. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia para você. Bom dia. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.